Bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre textos bíblicos. Hoje a gente foca em Êxodo capítulo 10. Temos o texto em si, claro, e também alguns comentários para ajudar a gente a entender melhor, como os do Maná Online, Jornada Bíblica e o Comentário Bíblico Expositivo Adventista. Isso aí. A ideia hoje é tentar desvendar um pouco mais, sabe? O significado da oitava e nona praga, gafanhotos e depois a escuridão. E também entender essa dinâmica, essa tensão que só cresce entre Moisés e Faraó. E, claro, a vontade de Deus ali no meio. Vamos mergulhar nisso. Exatamente. E o capítulo ele já começa com Deus mandando Moisés ir de novo falar com Faraó. É interessante, né? Porque logo nos versículos 1 e 2 já vem a explicação do porquê. Deus diz que endureceu o coração de Faraó e dos servos dele, justamente para poder mostrar os seus sinais ali no meio deles. Para que ficasse registrado, tipo assim. Isso. E para que essas histórias fossem contadas, sabe? Para as futuras gerações, para que soubessem o que aconteceu no Egito. Faz sentido. Bom, aí Moisés e Arão chegam lá e dão o ultimato, né? Deixa o povo ir adorar a Deus, senão vem gafanhoto para acabar com tudo que o granizo deixou para trás. Está ali nos versículos 3 a 6. Mas, olha, o que me chama a atenção é que os próprios egípcios, os conselheiros, parecem que tentam alertar Faraó, né? Sim, sim. O versículo 7 é bem direto. Eles falam para Faraó: peraí, você não tá vendo que o Egito já está destruído? Eles mesmos pressionam. E aí Faraó parece que cede um pouco ou tenta negociar. Ele tenta uma negociação, chama Moisés e Arão de volta, pergunta, tá, quem é que vai? Aí Moisés fala, todo mundo, jovens, velhos, filhos, filhas, nossos rebanhos, tudo para fazer uma festa para o Senhor. E a resposta de Faraó? Aí o faraó recusa na hora. Diz que não, que só os homens podem ir. E ainda acusa eles de terem mais intenções, sabe? E expulsa os dois dali. Isso está nos versículos 8 a 11. E essa recusa em negociar, essa coisa do só os homens, levanta um ponto interessante que uma das fontes, acho que o Maná Online, comenta. Por que Moisés tinha que ser tão inflexível? Não dava para ceder um pouquinho? Pois é, a leitura que essa fonte faz é que não dava mesmo, porque a ordem original de Deus era muito clara. Todo mundo ia sair, inclusive com os bens que eles iam receber dos egípcios depois. Então, aceitar essa proposta do faraó de só uma parte seria, na prática, desobedecer. É como se a obediência parcial fosse vista como desobediência total, entende? Era tudo ou nada. Entendi, tudo ou nada. E como o faraó disse não pro tudo, Aí veio a consequência, a oitava praga. Um vento oriental trouxe uma nuvem de gafanhotos como nunca se viu antes nem depois. Cobriram a terra toda, escureceram o sol e comeram tudo que era verde. Tudo que tinha sobrado da chuva de pedra. Os versículos 13 a 15 descrevem isso. E o comentário adventista até menciona que, sim, pragas de gafanhotos aconteciam naquela região, mas nada comparado a essa escala. Foi algo fora do comum mesmo. E a reação do faraó? O mesmo de sempre. Exatamente o mesmo padrão. Desespero total. Chama Moisés e Arão correndo. Confessa, pequei contra o Senhor Deus de vocês e contra vocês. Pede perdão e implora para Moisés orar para Deus tirar essa praga mortal, como ele chama. Versículos 16 e 17, né? Isso. Aí Moisés ora, Deus manda um vento forte do oeste que joga todos os gafanhotos no Mar Vermelho. Não sobrou um. Está lá nos versículos 18 e 19. Mas logo em seguida, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo ir. Essa dinâmica de arrependimento só na hora da crise, sabe? É um ponto que tanto o Maná quanto a jornada bíblica exploram bastante para reflexão. É um ciclo vicioso, parece. Isso leva a gente direto para a nona praga, então, a escuridão. Isso, trevas sobre o Egito por 3 dias. Mas não era uma noite normal, não. O texto diz que era uma escuridão tão densa que dava para apalpar. Versículos 21 e 22. Dava para sentir a escuridão. Como assim? É uma descrição forte, né? As fontes até levantam hipóteses naturais, tipo uma tempestade de areia muito, muito forte ou nuvens de vulcão, talvez. Mas todas elas ressaltam que o elemento milagroso é o principal. E o ponto-chave mesmo que a jornada bíblica destaca e que está no versículo 23 é a diferença. Onde os israelitas moravam, tinha luz. Então a praga era seletiva.
só para os egípcios. Exato! Um sinal muito claro da proteção de Deus para o seu povo, bem no meio do julgamento caindo sobre o Egito. Imagina o impacto disso. E Faraó como reage dessa vez? Tenta negociar de novo? Tenta uma última vez. No versículo 24 ele diz, ok, podem ir todos vocês servir ao Senhor, mas deixem as ovelhas e os bois aqui. Ele ainda quer segurar alguma coisa. Quer manter os rebanhos. E Moisés? Moisés continua firme. A resposta dele no versículo 26 é famosa. Nem uma unha ficará. Ou, como algumas traduções colocam, nem um casco de animal. Por quê? Qual a justificativa? Porque eles precisavam dos animais para os sacrifícios. E Moisés diz que eles nem saberiam quais ou quantos animais Deus ia querer até chegarem lá no local de adoração. Ou seja, não dava para deixar nada para trás. Era parte essencial do culto que eles iam prestar. Entendi. A adoração completa exigia tudo isso. E aí, mais uma vez, versículo 27, o coração de Faraó se endurece. E dessa vez ele explode. Expulsa Moisés com uma ameaça direta de morte. Nossa. No versículo 28 ele grita, sai da minha frente e não ouse aparecer aqui de novo. No dia que você vir a minha cara, outra vez você morre. É pesado. E como as fontes veem esse momento? É o fim da linha para Faraó. O Maná Online, por exemplo, interpreta isso como Faraó trancando a porta na cara da misericórdia de Deus. A última chance. Ele mesmo sela o destino dele com essa ameaça. E a resposta de Moisés fecha o capítulo, né? Exato. Versículo 29, Moisés responde, você falou bem, nunca mais eu vou ver a sua face. Aceitando a condição e, bom, preparando o palco para o que viria a seguir, a 10ª e última praga. Olha, pensando em tudo isso que a gente viu em Êxodo 10, com base no texto e nos comentários, fica muito claro esse confronto, né? De um lado, a teimosia do faraó que só aumenta, do outro, a exigência de Deus por uma obediência completa, sem meio termo, e no meio disso tudo, o poder de Deus ficando cada vez mais evidente, e sempre fazendo essa distinção, protegendo o povo dele, enquanto o juízo cai sobre o Egito. É verdade. Essa firmeza do Moisés de não aceitar nenhum acordo que não fosse o plano completo de Deus e a insistência do faraó em querer manter algum controle, mesmo com o país dele desmoronando, são pontos muito fortes mesmo. E talvez a reflexão que fica mais forte, especialmente quando a gente lê essa frase repetida, o Senhor endureceu o coração de Faraó, é justamente sobre essa relação complexa, onde termina a teimosia humana e onde começa a ação divina nesse endurecimento. Como que essa dinâmica funciona? O que isso diz sobre a nossa própria resistência, às vezes, ao que Deus pede? E até onde vai a graça, a paciência divina? Fica aí uma questão para a gente continuar pensando, né?